E aí, povo, pova, meninos, meninas, muito bom dia para vocês. A gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, geografia, né? E a gente vai para essa unidade 2, aspectos demográficos e regionalizações da África. Então, quando a gente fala sobre aspectos demográficos, vocês já estão ligados, assim espero, claro, que a gente está falando sobre população, beleza? Bem, então bora lá começar. A gente vai dar uma pequenina acelerada, mas nada muito assim intenso. Vamos lá. Bom, o nosso livro ele começa destacando a quantidade de países que existe na África, 54 por enquanto, porque assim a África a gente vai ver mais lá para frente, ela tem muitos conflitos, ela tem muitos processos ainda mal resolvidos em relação à delimitação de fronteiras, demarcação de fronteiras, brigas étnicas e tudo mais, conflitos. Portanto, esse número ele não é definitivo. Por enquanto são 400, são 400 já, são 54, mas podemos ter países surgindo ou se mesclando, deixando de existir, enfim, a conferir o que vai acontecer nos próximos anos. Ou não, né? De repente não acontece nada. Enfim, vamos ter que esperar. Mas por hora são 54. E como a África é um continente muito grande, muito extenso, sobretudo aqui no sentido norte-sul, né? Existe uma variedade muito grande de paisagens, como nós já vimos, clima, vegetação e tudo mais, e principalmente, e até bem mais, uma variedade muito grande em relação às etnias, culturas, a tradições, costumes, certo? São muitas etnias presentes no continente africano e elas vão interferir diretamente nessa questão da regionalização e, claro, da demografia. Então, sem mais delongas, vamos começar essa regionalização africana usando como critério aqui, ó, fatores geográficos, tá? Então, quando a gente faz essa regionalização geográfica do continente africano, nós temos essas 5 regiões, tá? Tá aqui a 5 não, são mais de 5. Eu contei 5, confundi com o Brasil. Nós temos aqui, ó, África do Norte, Meridional, Ocidental, Central e Oriental. O curioso é o seguinte, é que aqui diz 5 mesmo, olha. África do Norte, Meridional, Ocidental, Central e Oriental, mas aqui nós temos do Norte, Ocidental, Nordeste da África, África Central, África Oriental, Sudeste da África Central, Sudeste da África Central e África Meridional. Sei lá, acho que faltou o livro meio que entrar em sintonia aqui, mas tudo bem. É que, para que vocês entendam, essas 5 são as 5 regiões principais, as maiores. Só que aqui nesse mapa está uma regionalização ainda menor, ainda mais, digamos, com algumas especificidades dentro dessas grandes 5 regiões que nós temos aqui. Então, por exemplo, aqui África Meridional, que é essa bem aqui, porque bem aqui, para a galera não confundir, nós temos um país chamado África do Sul. E se nós colocássemos aqui também, tipo, África do Norte, que é essa bem aqui, e nós temos esses países, ah, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito e Tunísia. E aqui você colocasse também África do Sul, ia complicar, porque tu já tens o país África do Sul. Então, meridional é um sinônimo de sul. Da mesma forma que aqui está África do Norte, nessa parte verde, se nós botássemos África setentrional, também estaria correto, porque setentrional é um sinônimo de norte. Então, se meridional é sinônimo de sul, setentrional é sinônimo de norte, ok? Então, essas regiões elas dividem a África em critérios geográficos, tá? Em relação a tipo de clima, vegetação, a esses elementos naturais que a gente está acostumado, tá? Existe outra regionalização, essa que é mais conhecida, tem essa pequenina atividade que nós vamos fazer, mas assim que é em critérios étnicos, critérios culturais, critérios até de certa forma históricos. Essa divide a África em 2 regiões, a África subsaariana e a África do Norte, ou África setentrional, como queiram, tá? Eu tenho que ver isso, cara. É só eu gravar um vídeo, eu posso estar de boa, mas começa a me dar sono, começa a me dar bocejo. Sei lá, estranho. Enfim. É, essa divisão, olha, abriga a África Setentrional, que é aquela que fica no norte, é onde nós temos ali uma parcela dos africanos que são muito mais ligados à religião, cultura e, enfim,
dos países árabes. Tanto é que há quem chame essa parte da África de África Árabe, tá? Porque ali nós temos o islamismo como é religião predominante, e o islamismo é uma religião que tem aspectos, tem fundamentos muito profundos que acabam se misturando com a cultura, com as questões étnicas, enfim, até com legislação. Por isso que essa parte da África, do norte africano, ela tem essa diferença bem maior em relação ao restante da África. E, inclusive, a população dessa região ela tende a ter um tom de pele um pouquinho mais claro, até pela proximidade com os países europeus e também pelo histórico de ocupação daquela área de países advindos ali do Oriente Médio, certo? Então, é uma região que tem passado ao longo dos séculos por profundas modificações, principalmente porque já foi ocupada por diversos impérios diferentes, e cada império que vinha e ocupava essa região acabava deixando um pouco da sua marca na história desses países. Então esses países eles têm, apesar desse traço comum, que é a religião e cultura árabe ou muçulmana, né, eles têm também muitas, como eu posso dizer, eles têm muito do seu passado atrelado, ligado a esses impérios que já os ocuparam, como por exemplo o otomano e o romano, para citar dois, tá? Olha, o livro diz que a África Setentrional abriga em parte, em sua maioria, povos de origem árabe, que foi o que eu falei, segue o islamismo e detém os melhores indicadores sociais do continente. Ou seja, é composta por Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão e Saara Ocidental. Os melhores indicadores sociais do continente, ou seja, os países do continente africano, via de regra, eles são muito pobres, não é bem a palavra, até porque eles possuem riqueza, né? A questão é que a riqueza deles não fica com eles, né? Como nós já te falamos antes. Mas eles passam por muitas dificuldades em relação à questão social, principalmente, né? Alimentação, remédios, doenças, enfim, guerras. E isso faz com que esses países passem por muita dificuldade. Então, esses países do norte da África, ou da África setentrional, são os que detêm os melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, são os que têm as melhores condições de vida se comparado com os demais países africanos. Claro, né? Exceção feita à África do Sul. A África subsaariana, por sua vez, encontra-se ao sul do deserto do Saara. Detalhe, África do Norte, África subsaariana, sub quer dizer abaixo, né? Tipo submarino, abaixo do mar, né? Subterrâneo, abaixo da terra. Então, sub significa abaixo. O deserto do Saara ele funciona como uma espécie de, digamos assim, entre aspas, fronteira, tá? Marcando o que está do deserto do Saara para cima. Ai, Jesus, toma um café. É a África do Norte. Do deserto do Saara para baixo, África subsaariana. Até por isso, abaixo, né, do deserto do Saara. É rica em recursos minerais e apresenta vários problemas sociais, que eu já falei para vocês. Também é marcada por grande diversidade religiosa. Na região há o predomínio das populações negras, cujas principais etnias são bantus e sudaneses. A região conta ainda com a presença de minorias brancas, de povos descendentes dos colonizadores europeus e de povos asiáticos, como indonésios, chineses e indianos. Aqui o mapa no lado está mostrando a questão das etnias que estão presentes, né, ao longo do território africano. A população do sudeste da África subsaariana ela tem uma diversidade religiosa maior porque aqui nós temos ainda um predomínio das religiões tribais, das religiões bem tradicionais, das tribos africanas que viviam e vivem nessas regiões. E também você tem aí a chegada do cristianismo, que ao longo dos séculos vem sido introduzido de forma até violenta nessas culturas, né? Nós temos a presença também de, como vem, asiáticos, né? Também de budismo e de outras religiões digamos assim, de traços orientais. Então, nós temos uma diversidade religiosa bem maior aqui, diferente da África do Norte, onde há um predomínio, não exclusividade, mas um predomínio da religião muçulmana, tá? Essa riqueza mineral que está sendo dita aqui, ela de fato é enorme. Os maiores e melhores diamantes e outras pedras preciosas do mundo são produzidas aqui. O problema é que, a gente vai ver lá na frente, que isso é produzido à custa de um trabalho quase que escravo, de crianças, homens e mulheres, enfim, de todo mundo. E isso é uma das causas também, né, a disputa por essas
zonas de exploração de minério, né, de muitos conflitos, o que causa, infelizmente, a morte e a miséria de muita gente. Tá? Olha, esse aqui, como a gente estava falando da África do Norte, isso aqui fica na Tunísia, isso é uma mesquita em Kairouan, fica na Tunísia, e a mesquita, no caso, seria a igreja, né, ou seria o templo, o local de oração e de fé dos muçulmanos. Quando a gente fala de aspectos demográficos da população, a África, em relação à ciência, e vamos deixar logo claro uma coisa, a gente não está aqui para discutir qual teoria é a correta, se é a teoria científica ou as teorias religiosas, por quê? Apesar da gente viver num país que a gente tem maioria de cristãos, né, entre católicos e evangélicos, a gente precisa entender que existem várias outras religiões no mundo e cada uma dessas religiões tem uma explicação para como o mundo surgiu, né, para como o mundo, os seres humanos, enfim, tudo que nós conhecemos tenha começado, tenha surgido. Então existe a teoria religiosa que diz uma coisa e existem as teorias científicas que dizem outra. Mais uma vez, a gente não vai entrar num debate de saber qual que está certo e qual que está errada, mas você precisa saber quais são elas, tá? Até para efeito de comparação. E aí cada um decide o que achar correto, o que achar certo, tá bom? Então, em relação à ciência, o primeiro ser humano, né, vindo daquela evolução a partir de um primata, ele surgiu na África. Essa aqui é uma reconstrução, né, do hominídeo mais antigo, Lucy, que fica no Museu de Den Haag, nos Países Baixos, no caso na Holanda. Essa reconstrução, perceba que a palavra é hominídeo, ainda não é homem, tá? Mas esse hominídeo seria, digamos, um elo dessa evolução, desse primata para os seres humanos como nós somos hoje. Aí antes que alguém pergunte, mas por que hoje em dia não se transforma? Cara, porque isso é um processo de milhões e milhões e milhões de anos. Não é uma coisa assim, tipo que em 10 anos já não, é muito tempo. Mas enfim, o continente africano apresenta grande importância histórica, já que foi nele que os pesquisadores encontraram as evidências mais antigas da presença de ancestrais humanos. Em 1974 foram encontrados na Etiópia restos do esqueleto de um hominídeo que foi denominado Lucy. Ela teria vivido na região há 3,2 milhões de anos. Tá, é muito tempo, cara. Como eu disse, milhões de anos. E isso é um achado da ciência muito importante, tá? Que deu, a partir desse achado, nós tivemos base para vários e vários estudos, várias teorias, várias descobertas, coisas muito interessantes. Quem tiver curiosidade, só o Google tá aí para dar mais informações. Mas em relação à densidade demográfica, ou seja, a distribuição da população e a urbanização, a população que vive e se desenvolve dentro das cidades, nós temos alguns dados interessantes aqui. Nós temos, por exemplo, a África ela abriga hoje cerca de 1,2 bilhões de habitantes. Não é tanta gente, tu pode pensar, tipo, é sim, é muita gente. Cara, só a China tem mais do que isso. A Índia tem mais do que isso, que são os dois países mais populosos do mundo. Então, para um continente do tamanho da África, que é bem grande, né? É uma área até uma população ok. Eu dei os 3 bocejos, já pode pedir música no Fantástico, né? E como se esperava, né, a população está distribuída de forma irregular. E isso se explica por algumas razões, né? Nós temos os fatores atrativos, os fatores repulsivos. É bom lembrar que, olha, essa parte aqui, ó, que está meio vazia. Nós temos desertos. Aqui nessa parte mais ao centro nós temos as florestas equatoriais, nós temos aqui áreas de savana também em grande parte desses territórios. Então as populações elas se concentram muito no litoral, certo? Aqui ó, no litoral do continente, até pela proximidade com os oceanos. E o centro da África ele é um pouquinho mais desabitado, né? Com exceção das grandes cidades que estão aqui. Ó. Aqui Cairo, foi disparado essa zona daqui da cidade do Cairo, que é a capital do Egito. Também aqui, ó, como eu disse, nas grandes cidades, nas grandes capitais, você tem ali uma concentração de população muito maior do que no resto dos países, no resto dos territórios desse continente. E falando sobre essa taxa de urbanização, é baixa, tá? Olha, desses 1,2 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas aproximadamente, mais ou menos 478 milhões de pessoas vivem nas zonas urbanas, vivem nas cidades, ou seja, é menos da metade, 40%. E essa é uma
uma realidade diferente de outros países, de outros continentes. Se você for comparar com a Europa, então, aí é absurda a diferença, certo? Então, a população africana, até pelas dificuldades financeiras, de saúde, de deslocamento, de uma série de questões, cara, muitos deles se concentram ainda nas zonas rurais, isolados, quase que sem acesso a o mínimo para ter uma vida digna. E essa é uma realidade ainda bem triste, mas infelizmente é o que nós temos até hoje. Então, esse percentual de 40%, ele representa menos da metade. Como eu disse, indo na contramão do que a gente vê no mundo. A tendência dos países, dos continentes, é cada vez mais serem urbanizados, ou seja, cada vez mais as populações viverem dentro das cidades ou nas proximidades, nas zonas metropolitanas. A África, por enquanto, ainda não está nesse nível. Tendencia a ficar, mas quando e como a gente ainda não sabe. Esses são os países que têm um nível de urbanização mais alto na África. Argélia com 70%, depois vem África do Sul, Congo, Etiópia, Moçambique e Níger, com apenas 18%. Esse aqui é um dos menores, a Etiópia também. Tá? Então, você excetuando os três primeiros, Argélia, África do Sul e Congo, você percebe que há uma distância bem grande em relação a outros países. O nosso livro alerta para o êxodo rural como sendo a causa desse aumento na urbanização nos últimos anos, tá? Porque o êxodo rural é a saída forçada das pessoas que vivem no campo para as cidades. Isso normalmente acontece porque o campo, a zona rural, ele já não oferece condições para que as pessoas se mantenham ali, tá? Seja pela pobreza do solo, seja pela falta de incentivo do governo para que o produtor permaneça na zona rural, seja para fugir dos conflitos que acontecem muito nas zonas do interior, enfim, por perseguição religiosa, perseguição política, enfim, a questão são vários os motivos possíveis. Mas as populações elas vêm saindo do campo, migrando para as cidades, o que vem fazendo um inchaço urbano, ou seja, a população da cidade vai aumentando, as cidades elas quase sempre não estão preparadas para absorver essa população que vem chegando, e isso gera problemas nas cidades, né? E além dos problemas, nós temos obviamente um processo de urbanização, o aumento da população das cidades ao passo que a população do campo diminui. Essa aqui é a cidade do Cairo, a capital do Egito, uma das maiores cidades da África, uma das mais antigas. A cidade do Cairo ela data de milhares de anos, então é uma cidade muito, muito, muito antiga. E além de ser uma das maiores, é uma das mais desenvolvidas também, uma das mais populosas, uma das mais importantes em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Tá? Uma cidade muito visitada por turistas, sobretudo aqueles que estão interessados em um pouco na história do Egito, né? Das pirâmides, o faraó, toda aquela mística, né? Que o Egito tem até hoje. E enfim, é uma cidade... Eita, porra, estão me ligando. Voltei. Sim, galera, como eu disse, esse aumento da urbanização ele tem causado problemas. Esse aqui é um dos que a gente pode verificar claramente. No caso, esse menino que está aqui praticamente nesse esgoto a céu aberto, ele está vivendo em alguma favela. A gente pode ver as casas aqui sendo feitas de papelão, com metal, com o que tiver disponível. E isso claramente é sinal desse crescimento urbano desordenado, sem que o Estado, digamos, faça a sua parte, dando a essas pessoas condições dignas de moradia. Tá? E são vários. Aí cresce também a violência, cresce a criminalidade, cresce o subemprego, enfim. Então é uma série de coisas, a fome. É muita coisa que acaba sendo também, digamos, vinda nessa esteira. Né? Essa aqui é a cidade de Nairobi, no Quênia, uma vista parcial, né? Uma capital também muito famosa, muito visitada, sobretudo porque a partir de Nairobi você sai para visitar as famosas savanas africanas, né, para você ver os animais, os bichinhos e tal, um leão comendo uma zebra, aquela parada toda. Enfim, em relação ao desenvolvimento humano, né, o crescimento populacional e o IDH, a gente sabe que a África é um dos continentes que tem os piores índices de desenvolvimento humano. Nós temos muita pobreza, muita miséria. É sempre bom ter cuidado quando a gente fala essa questão da pobreza, porque a pobreza ela sugere, né, falta de riqueza. E na África nós temos uma situação exatamente oposta a isso. Existe muita riqueza, mas como eu já disse, o grande problema é que essa riqueza ela não fica na África, e o pouco que fica, e o que fica na África, na verdade, é mal distribuído. Fica na mão de um grupo muito, muito pequeno de pessoas, enquanto que a maioria da população fica sem nada. Então o grande problema da África nunca foi falta de riqueza ou falta de alimento,
ou falta de qualquer coisa. Sempre foi distribuição. Muito elevado para fora e o que fica acaba ficando na mão de poucas pessoas. Resultado, você tem uma maioria das pessoas que vivem na miséria, vivem morrendo de fome, de doenças, vivem morrendo de uma série de males que poderiam ser evitados se houvesse uma melhor distribuição. E essa questão é histórica. Desde a época da colonização, da invasão, melhor dizendo, dos europeus, até os dias de hoje. Tá? Os europeus invadiram a África diversas vezes para escravizar, para matar, para roubar, e hoje em dia, quando um africano tenta entrar em solo europeu, ele é barrado, porque não queremos você aqui. O que acaba sendo uma tremenda de uma sacanagem, porque quando os europeus foram à África roubar e tocar o terror, ninguém pensou 10 vezes. Agora que o africano tenta visitar a Europa para tentar uma vida melhor, né, conseguir um emprego e tudo mais, hoje em dia ele é barrado. Né? As maravilhas da globalização. Muito sacanagem. Em relação aos indicadores sociais, nós temos alguns países aqui. O IDH, para quem não sabe, ele vai de 0 até 1. Não existe país com IDH 1, porque não tem país no mundo perfeito, mas existem países que se aproximam bastante, como a Suíça, a Canadá, a Suécia, a Noruega, enfim. Tá? O IDH, ele mede a qualidade de vida. E para isso ele usa alguns índices, como por exemplo, saúde, educação, transporte, segurança pública, essas questões assim, né, para verificar se esses índices estiverem altos, se estiverem funcionando de acordo com deveria ser, o IDH é alto, se não, ele é baixo. Perceba que na África nós temos aqui o maior índice desses que estão aqui, deixa eu ver, 772, 773, 736, é esse daqui, é o da ilha Seychelles, é um arquipélago que fica ali na África, mais na parte a oeste, isso. É um arquipélago, ou seja, é um conjunto de ilhas bem pequeno, que é muito famoso porque muitos casais de lua de mel vão passar as suas férias lá, vão passar a sua lua de mel lá. Inclusive um dos príncipes lá da realeza britânica, não sei qual deles, foi passar a sua lua de mel lá. O que isso tem a ver com a aula, né? Mas enfim, é um lugar muito bonito. E por isso, talvez, né, que a população de lá, até que é pequena, tem esse DH um pouquinho mais alto. Mas percebe que mesmo assim é 0,772, não é nada lá espetacular, não é nada que, oh meu Deus, que DH. Não, longe disso. África do Sul é 666, número da besta. A esperança de vida, em média, 57. Ó, tem lugares aqui, deixa eu ver, aqui nós não temos nenhum caso, mas tem lugares na África onde a esperança de vida é de 40 e poucos anos. Ou seja, não quer dizer que você chegou em 40 e tantos anos e você vai morrer. Não, mas é porque, em média, as pessoas chegam até essa idade e morrem porque são lugares que estão vivendo com fome, com guerras, com doenças, enfim, é muita desgraça junta, né? O que faz com que as chances da pessoa viver uma vida mais viver por mais tempo, uma vida mais longa, né, sejam bem pequenas. Perceba que aqui na Etiópia, 49% da taxa de alfabetização, ou seja, metade do país não sabe ler, ou lê com dificuldade, né? Escreve e lê com dificuldade. Renda per capita, ou seja, é quanto cada um recebe em média por cabeça, né, em dólar. Perceba que a África do Sul, em média, 5.700, a Líbia, em média, 5.000 e pouco, mas existem países como, por exemplo, Níger, cada cidadão de Níger recebe em média $350 por ano. É muito pouco. Isso explica porque a pobreza está tão forte em países como Níger e outros. Ó, Zimbábue 890, Mali 744, Etiópia 603 e por aí vai. Então a gente percebe que a África ela tem muitos problemas, mas esses problemas, por pior que seja, eles não são culpa somente dos africanos, principalmente daqueles que vieram e roubaram e roubam até hoje a África. Tá? Sobre isso aqui nós já falamos. Esse mapa ele é bem triste, mas ele expressa um pouquinho daquilo que nós já dissemos. População subnutrida, ou seja, a população que come menos do que deveria para ter uma vida minimamente digna. Nós temos aqui, ó, esse número aqui, quanto mais escuro o tom de marrom, mais pessoas nós vamos ter em porcentagem de comendo, se alimentando de forma inadequada, né? Ou alguns sequer comem, né? Que dirá, enfim, pessoas que comem mal ou nem comem. Então percebe que a África ela está vivendo realmente
uma situação muito, muito, muito complicada em relação a isso. E o pior de tudo é que a África produz alimentos, só que eles, enfim. Para a gente terminar, já está ficando longo, já vai terminar esse assunto aqui. Em relação à pirâmide etária, cara, a gente sabe que a estrutura etária ela mostra como é que a população está dividida dentro do continente, de acordo com, como é que eu posso dizer, com a distribuição de homens e mulheres e também em faixa de idade. De modo geral, os países africanos eles têm pirâmides nesses dois modelos aqui, ó, tá? E há uma diferença entre a África subsaariana e a setentrional, tá? A África do Norte, tá? Normalmente, Níger, bora ver o que o nosso texto fala aqui, ó. Cadê? Tá. Há uma diferença, existe a diferença entre a África subsaariana e a setentrional. A última apresenta melhores condições de vida que podem ser observadas na sua estrutura etária, com o menor número de jovens e com o aumento do número de adultos, que no caso é esse aqui, ó, na Tunísia. E idosos. Na África subsaariana, por sua vez, o número de jovens é grande e o de idosos é pequeno, o que evidencia as péssimas condições de vida da população. Tá? Portanto, aqui você percebe que você tem um número de nascimentos controlado, ou seja, há de certa forma, mesmo que minimamente, um planejamento familiar. Há um número de adultos e idosos que vem crescendo, ou seja, as populações conseguem viver mais e melhor nesses países, ao passo que aqui em Níger, que é um país da África subsaariana, as condições sociais, financeiras, enfim, são péssimas. Então não há planejamento familiar, muitos filhos, as pessoas vão tendo filhos assim de forma descontrolada, até porque muitas dessas populações vivem em zonas rurais e nas zonas rurais, em tese pelo menos, quanto mais filhos você tiver, mais gente você vai ter para ajudar no trabalho no campo, né, seja plantando ou criando animais. Ao mesmo tempo são mais bocas para alimentar e automaticamente mais pessoas passando fome. O número de adultos e idosos é bem pequeno, por quê? Porque você vive mal, você se alimenta mal, você vive em zonas de guerra e você acaba não vivendo tanto assim, tá? Então essas péssimas condições aqui, elas são um retrato da situação que o pessoal da África subsaariana, de modo geral, vive, com uma exceção ali a África do Sul, que tem índices um pouquinho melhores que esses aqui, certo? Taxa de mortalidade infantil muito alta, tá? Infelizmente é muito alta, porque a gente tem ali muitas dessas crianças sendo levadas para trabalhar, entre aspas, trabalhar, né, nesses conflitos, são sequestradas, literalmente, e levados para acampamentos para serem usados como soldados. Inclusive, infantaria, que é um termo militar, significa soldado criança. Não sei se vocês sabiam dessa parada aí, mas eu vou... eu aconselho que vocês assistam um filme chamado... Talvez alguns até tenham visto. Ele é um filme meio violento, então assistam com seus pais, né? Perguntem se vocês podem primeiro. Diamantes de Sangue. Ele explica um pouquinho isso que eu estou dizendo, tá bom? Nós vamos fazer essas atividades aqui. Espero vocês no grupo depois, tá? Então, beijinhos e até daqui a pouco.